Bom dia, estamos começando o nosso café da manhã. Hoje um café da manhã um pouquinho diferente, muito mais um café da manhã também de saudade, que essa xícara aqui era usada pelo meu pai e é uma coisa muito agradável para mim ter essa boa lembrança que fui construindo ao longo da vida. Estamos começando o nosso programa nessa manhã de quarta-feira, dia 11 de março. É muito importante essa conversa diária. Nós começamos a fazer o programa, a montar o programa, a fazer a busca de informações às 4 da manhã. Então o que nós estamos levando para você pode ter limitações, pode ter problemas, mas é algo feito com extremo carinho, respeito e profissionalismo. Vamos lá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você está inscrito, ative o sininho. É muito importante. Se puder, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Ajuda uma barbaridade. E se entre as suas possibilidades está a de ajudar o canal, nós temos uma campanha permanente no apoia-se/canal de Brasília. É uma forma da gente não precisar se socorrer de verbas públicas para manter essa conversação. Lembrando que neste sábado estreia às 8 horas da manhã um programa que será pré-gravado e que será o Na Hora do Café especial. Ainda estamos avaliando se faremos um no sábado e um no domingo ou se faremos só no sábado. Estamos discutindo essa questão para ver o que é melhor. Muito importantíssimo, temos aí notícias de tudo que é jeito e de tudo que é viés de ideologia. Mas, por enquanto, eu continuo sendo fiel partidário e defensor das manifestações no dia 15. Para mim, nada muda. A única condição, a única possibilidade realmente da gente poder abrir mão das manifestações no dia 15 seria, por exemplo, a renúncia do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lewandowski, do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e algumas outras figuras do STF. Aí já ajudaria, certo? Aí a gente já poderia começar a negociar. E quem sabe algumas renúncias coletivas aí de uns 100, 150 deputados e senadores também. Aí sim a gente pode sentar em igualdade de condições. Fora isso, é difícil. O Ministério da Saúde já informou, mas é importante destacar, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os exames do coronavírus. A decisão foi de ontem do Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definirá em portaria hoje como isso será feito. Lembrando sempre que há novos ares lá pelo Uruguai, e isso inclusive já se pode destacar na notícia a seguir. O Uruguai deixou a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. Era um dos projetos do Foro de São Paulo. Criaram uma grande pátria bolivariana. Bom, hoje o que era fruto da megalomania de ladrões como Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales, o Chaves que já se foi, esse grande projeto está todo indo por água abaixo. O bloco foi criado em 2008 e hoje é só craqueira. Quem continua lá é Guiana, Suriname e Venezuela. Tem um prédio lá. A questão das bolsas. Eu vejo pessoas discutindo sobre bolsas de valores e eu pergunto, quanto você tem investido nelas? O dólar, bom, a gente tem que dimensionar o impacto das coisas dentro da sua verdadeira natureza. Então, a mídia, via de regra, trabalha com uma teoria de apavoramento. O dólar comercial encerrou em baixa, a bolsa subiu, aqui no Brasil é natural, isso é o jogo da economia. Vamos lá para a sessão coronavírus antes de começarmos o nosso noticiário. O número de casos confirmados no coronavírus subiu para 34 no Brasil, com novos pacientes infectados em relação à segunda-feira. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde.
Além dos pacientes confirmados, nós temos registrados 893 casos, uma redução em relação também à segunda-feira, e já foram descartados 780. Teve um caso interessante, lamentável, patético e assustador aqui no DF. O marido da mulher infectada estava se negando a fazer os exames. É uma anta. Aí foi necessário que a justiça obrigasse ele a fazer os exames. Ele tem todos os sintomas de coronavírus. Eu fico pensando como é que uma anta dessas consegue viver. A justiça determinou que ele fizesse os exames e o resultado ainda não saiu. Um panorama mundial, vocês verão que foram mapeados até domingo, os dados são até domingo, 109 mil casos com 3,8 mil mortes. A letalidade subiu para 3,48%. Uma água. O governo do Paraguai anunciou ontem, terça-feira, a suspensão de eventos públicos em grande escala e atividades educacionais por 15 dias, para impedir a propagação do coronavírus. A medida foi tomada 3 dias após a confirmação do primeiro caso no país. Vamos girar o Brasil em manchetes? Estou fazendo uma vinhetinha para fazer essa passagem. Logo, logo estará pronta. Correio do Povo de Porto Alegre, estiagem, soja tem perda de 12% e milho chega a 20% na quebra da safra. Gazeta do Sul, prazo encerra nessa quarta, biometria. Prazo encerra nessa quarta, mas o eleitor tem até maio para evitar cancelamento do título. Nós aqui de Brasília não temos esse dilema, uma vez que temos apenas eleições a cada 4 anos, quando coincide governador, deputados distritais, que são nossos vereadores, deputados federais e senadores e presidente da República e vice. Eu gostaria muito que houvesse convergência das datas. O Brasil precisa pensar na convergência das datas. Com urgência. Ninguém pensa coisas óbvias, é uma coisa assustadora. Vamos ao café? E ainda para minha alegria, hoje pela manhã, enquanto eu estava elaborando, estruturando esse programa, o Marcos Alexandre começou a tomar o café da manhã dele comigo. É uma alegria demais você poder tomar o café da manhã fazendo o que você gosta, junto das pessoas que você gosta. É bom demais. Jornal NH, paciente 1, o vírus chegou. E agora? O paciente confirmado lá no Rio Grande do Sul é de Campo Bom, que fica ali na região próximo a Novo Hamburgo. Ele viajou para a Itália e fez os exames no hospital lá em Novo Hamburgo. Só para situar as pessoas, às vezes a pessoa pensa assim, Alfredo, mas é rapidinho, é só pegar a manchete, né? Não, tem que ler várias matérias para ver, para você poder saber, porque de repente você me pergunta alguma coisa, eu não sei, né? Notícias do dia de Florianópolis, entidades pressionam por modernização da Previdência Estadual. Eu volto a dizer, tem uma tese mínima na minha cabeça. Todo mundo sabe que as reformas são necessárias, desde que não toque nos meus privilégios. Essa é a base. Gazeta do Povo de Curitiba. Está mais difícil combater a corrupção, diz Deltan, após 6 anos da Lava Jato. Normal, né? Os crimes aí tá aí. Qual é a graça de você combater o crime quando chega no STF e dá um salvo-conduto para um canalha que nem o Lula? Fala pra mim. Os caras fazem um trabalho minucioso de investigação, de busca de provas, buscam testemunhas, montam um processo e tudo. Aí chega o STF, não, vagabundo pode ficar preso enquanto tiver recurso pendente. É uma barbaridade. Folha de Londrina, Boca Aberta propõe projeto para amputar mãos de políticos corruptos. Boca Aberta é uma figura folclórica lá da região de Londrina e que Emerson Miguel Petrif, ele andava pelas ruas com a bicicleta elétrica,
cobrando dos políticos. Ele é boca aberta, mas é esperto, porque ele se elegeu deputado federal e elegeu o filho dele como deputado estadual. Quer dizer, a família está bem encaminhada. Boca aberta pai e boca aberta filho. Boca aberta titular e boca aberta júnior. Eles foram eleitos pelo PROS. Diário dos Campos de Ponta Grossa. Turismo de eventos é alternativa para desenvolvimento, defende esse setor. Turismo é a saída para a economia. Lógico, vai passar o coronavírus, né? Mas só no Brasil mesmo que o turismo é deixado nas mãos de pessoas sem nenhuma qualificação. Por sinal, o Ministério do Turismo continua sendo um antro dominado por petistas em toda a sua estrutura. Ministério do Turismo e Ministério da Saúde. Os dois mais infectados pelo vírus do petismo e do esquerdismo. Jornal do Comércio de Recife, novos Hotel Marina e Centro de Convenções devem gerar 3.300 empregos no Recife. Falei, turismo é fantástico. O Fluminense de Niterói, cannabis, fabricação e venda de produtos liberados. É em consequência daquela decisão do ano passado e que tem uma série de normas para ter acesso a esse produto. Folha Vitória, Semana Mundial do Rim, mais de 1.000 pessoas no Espírito Santo estão na fila à espera de transplante do órgão. Por falar nisso, você já fez a doação? Você é um doador universal? Se não for, faça isso. Quando nós morrermos, eu acredito que minha alma vai para junto de Deus. É a minha crença pessoal. Respeito quem pensa diferente. Mas o corpo é bíblico, volta para a terra. Então, eu não sei se ainda vai ter alguma coisa para aproveitar do meu organismo, mas eu sou doador. É preciso que a pessoa tenha essa intenção, essa compreensão. Se você puder fazer uma avaliação, pesquise sobre a questão da doação, vale a pena. A nossa morte aqui terrena pode ajudar a que muitos que continuam aqui na Terra tenham uma possibilidade. Eu sou fã das políticas de doação. Não dá para fazer que nem na China e na Venezuela, que eles matam pessoas para tirar os órgãos para transplantes, né? Tribuna do Norte. Governo precisa de acordo com a oposição para votar reforma da Previdência estadual. E quando o governo Bolsonaro fez acordo aqui com a oposição, o que falou a mídia? Sucumbiu ao toma lá da cá. É complicado. Correio da Paraíba, gasolina pode ser achada a R$ 3,96 em João Pessoa. É o jogo de mercado, ou seja, caiu o dólar, caiu o petróleo no mercado mundial, tem que baixar na bomba. A questão é que esse é um segmento dominado por cartéis. O Liberal de Belém, 20 bairros de Belém estão em situação de emergência. Junta a questão das chuvas e a questão das marés em alta. E tá feito o tempero, né? A região de Itabuna, Ilhéus, comemora 0 afogamentos na temporada de verão. Notícia boa pra caramba. Prefeitura de Feira de Santana descarta cancelamento da Micareta 2020. Ela está prevista para acontecer entre os dias 23 e 26 de abril. Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Escolas com problemas aguardam solução para começarem a funcionar. Preste atenção em dois detalhes. Um dos prédios está interditado desde 2015. É mole? É fácil? É crível uma coisa dessas? Pois é. O outro nem foi inaugurado e já registra avarias. Tribuna de Santos, Guarujá desiste de aumentar o salário dos vereadores. Ano eleitoral tem isso, né? Os caras queriam aumentar o salário deles, ganham um pouco, né? E queriam passar para mais de 15 mil e de repente ter uma movimentação lá da comunidade, eles acabaram recuando. Ano eleitoral tem isso. Se agora o Rodrigo Maia está arrostando uma
galhardia e empáfia que não tem, inclusive nem ética, nem moralmente, deixa chegar no ano eleitoral. Porque eu duvido que se não fosse as urnas eletrônicas, um asno que nem o Rodrigo Maia seria eleito. Eu duvido. Eu não acredito que alguém seja estúpido ao ponto de votar numa pessoa que nem o Rodrigo Maia, que nem a Maria do Rosário. Eu não, sabe, eu não acredito. A não ser urna eletrônica, eu não vejo como certas figuras serem eleitas. Me desculpe a minha sinceridade. E não falo isso só porque o Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas, porque eu questiono as urnas eletrônicas e tenho razões muito fortes para não acreditar em momento algum na lisura das urnas eletrônicas. Nenhum. Correio Popular de Campinas: partidos têm dificuldade para atrair candidatas. Sem comentários. Criam a cota, mas não criaram os mecanismos de fortalecimento da conscientização política das mulheres. Então, isso é um processo interessante. Eu acho que as cotas precisam existir no caso das mulheres, mas vai ser uma conquista ao longo do tempo, inclusive com a melhoria do cenário político. Diário do Nordeste de Fortaleza: anel viário depende de quarta empresa para retomar obra iniciada há 10 anos. É o anel viário de Fortaleza. São notícias assim que você fica pasmo, você não acredita. Campo Grande News: umidade relativa do ar próxima dos 20% deixa Mato Grosso do Sul em alerta. Já com tão baixa umidade, aqui em Brasília é agosto que chega a 8, 7, 9%. O estado do Maranhão: 568 deixam presídios nesta quarta-feira em saída temporária da quaresma. Preste atenção. É um país de muitas licenciosidades mesmo. Detentos devem retornar na terça, dia 17. Antecipação. Na verdade, esse é o saidão da Páscoa. Mas como ia ficar muito perto do Dia das Mães, eles resolveram separar. Dia das Mães tem nova liberação. Cuide-se. Estado de Minas: Zema deve vetar reajuste salarial a todos os servidores. A Assembleia Legislativa fez a generosidade, afinal de contas, muitos deputados são candidatos a prefeito em algumas comunidades. Tribuna de Minas, Juiz de Fora: 4 cidades da Zona da Mata têm alta incidência de dengue. As cidades são Tocantins, Visconde do Rio Branco, Rodeio e Astolfo Dutra. No caso de Juiz de Fora, tem incidência, mas foram apenas 51 notificações. A cidade de Tocantins, que fica a cerca de 180 quilômetros de Juiz de Fora, teve 1.130 notificações. Foi uma das mais assim atingidas no estado de Minas. Diário de Contagem: bombeiros fazem simulação de resgate em escombros em Contagem. Folha da Manhã de Passos: Rodrigo Pacheco diz que não é justo que a água de Minas seja usada para garantir navegabilidade em São Paulo. É a questão do Lago de Furnas. Eles liberam a água para facilitar a vida lá de São Paulo e ferram com a vida e com os empreendimentos turísticos do Lago de Furnas, que é o Mar de Minas. Eu tomo parte dessa luta, inclusive publiquei um vídeo sobre esse assunto. Diário de Uberlândia: vereadores vão contra relatório da comissão e aprovam cassação de Wilson Pinheiro. Ano eleitoral dá milagre, pode deixar. O Wilson Pinheiro é filiado ao PP e foi o 3º vereador cassado. Jornal de Uberaba: Uberaba começa a utilizar sistema oficial de regulação de leitos. Foi criado em 2006 e só agora Uberaba começa a utilizar. Jornal da Cidade Online: diretor da UNB sofre ameaças de morte por tentar coibir o tráfico de drogas. Isso é uma situação patética. Isso é um quadro que mostra o estado doentio das universidades brasileiras. Ele fechou uma pracinha da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que era usada por traficantes. Era uma verdadeira boca de fumo. Estava ali, escancarado, ninguém fazia nada. Ele fez e o mundo está caindo na cabeça dele.
Acredite, é assim. Justiça em Foco, como a pauta LGBT dominou a mídia. O caso da transexual Suzy. Transexual cão. Aquilo ali é apenas um assassino, não é doente, não é nada. Aquilo é um assassino. Assassino esperto com uma folha de ataques sexuais que só o Drauzio Varela e a Rede Globo e os esquerdopatas para proteger. Misto Brasília, GDF convoca 700 aprovados para a PM e anuncia Guarda Civil. Vamos pelas agências do mundo. Olha, eu falei, Uruguai deixou de ser um paraíso, né? Então vamos lá. Polícia usa 400 homens em operação contra bocas de drogas em Montevidéu. Montevidéu era uma cidade abandonada. Conheço Montevidéu como conheço poucas cidades do mundo. E posso falar que a capital do Uruguai havia se transformado num espaço de zumbis humanos, por conta dos governos esquerdistas que liberaram droga e tudo mais. Agora, o governo do Lacalle Pou, aos poucos, tenta retomar a cidade para o povo, não para os viciados e os drogados. El Mercúrio de Valparaíso. Cafezinho aí? Universidades chilenas aplicam medidas preventivas contra o coronavírus. Deutsche Welle. ONGs fazem declaração conjunta contra o governo Bolsonaro na ONU. Meu Deus do céu. Rádio França Internacional. Tribunal Constitucional da Rússia autoriza Putin a disputar 2 novos mandatos. Vai disputar enquanto estiver vivo. Ele manda naquela jossa, sabe? Sputnik News. Olha só o canalha. É por isso que o STF libera um canalha condenado em terceira instância. Vocês lembram quando o Lula disse que ele vivia pela Europa nos anos 80 mentindo sobre o Brasil, sobre as crianças que tinham na rua no Brasil junto com o Jaime Lerner? Pois bem, ele continua fazendo a única coisa que esse asno não sabe fazer, que é mentira. Olha só. Estejam preparados para dias difíceis no Brasil, diz Lula na Alemanha, a manchete do Sputnik News. Devem ser dias difíceis para canalhas e safados que nem o Lula, só pode, e esquerdistas. Observe que como eles não conseguem mais falar no Brasil, eles vão para a Europa. E aí, lá da Europa, as notícias chegam aqui. Sobre isso eu vou abordar no comentário final. Lusa, Biden mais perto da nomeação após vitória em fase decisiva das primárias democratas nos Estados Unidos. Era óbvio que o establishment ia definir por um nome que não fosse uma versão estúpida do Lula norte-americano, que era o Sanders. O Sanders queria universidade. Imagina Harvard deixar de ser uma universidade que pode ter seus problemas ideológicos, mas é uma universidade de referência. Ela ia se tornar uma universidade pública. Uma espécie de UNB, assim, com parede pichada, ponto de venda de droga e tudo mais. ANSA. Número de casos de coronavírus na Itália passa de 10 mil. Já foram registradas 631 mortes. Financial Times. Empresas chinesas voltam ao trabalho, mas com regras mais rígidas. La Vanguardia. Vírus decreta corrida aos supermercados. Agência Brasil. Bolsa sobe 7,1% e dólar cai para 4,64 em dia de recuperação. Para finalizar. Vocês viram as manchetes da ONU, vocês viram a manchete, foi da Rádio França Internacional, que deu, não, foi a Deutsche Welle que falou, vocês viram a manchete do Sputnik News, do Lula. A Europa, a ONU, acabou virando palanque para o povo da esquerda. Eles não conseguem tomar cachaça no Brasil. E aí vão falar asneiras lá fora, que lá tem ouvidos preparados. Mas existem coisas que me preocupam a partir daqui da nossa realidade em termos de comunicação. Quando eu olhei a página da Agência Brasil hoje, eu fiquei estupefato. Lá está em destaque que vai começar o julgamento da Marielle. Que raios tem de interesse uma notícia dessas que está em todos os jornais?
É o ativismo político dos funcionários, dos jornalistas da Agência Brasil que se prestam a isso. E os chefetes da Agência Brasil, que me parece que muitas vezes dormem no ponto, permitem que um assunto tão desconectado seja publicado. O que interessa o julgamento da Marielle para a realidade do Brasil? Por isso que a Agência Brasil tem dificuldade em se transformar em um emissor de conteúdo, porque de vez em quando dá umas derrapadas e vira emissor de lixo. Caramba! A Agência Brasil não é a agência do PSOL, não é a agência de notícias da esquerda, não é a agência de notícias de grupos ligados às milícias do Rio. Que dificuldade é essa do governo em assumir o controle da Agência Brasil e permite a publicação de notícias como enfatizar a porcaria do julgamento da Marielle? Me explique, se alguém conseguir me dizer uma razão disso ser destaque. Essa é uma realidade local. Indo para a realidade nacional e mundial, vocês viram que a ONU abriu espaço para que mais de 50... Eles nunca falam o nome das entidades. São mais de 50. Eu li uma resposta ontem que eu achei muito interessante. Dizem que o Hitler reuniu 100 cientistas para refutarem a tese do Einstein, da teoria da relatividade. É isso? Bom, quando o Einstein ficou sabendo, ele disse assim: isso apenas serve para confirmar minha teoria. Porque se ela fosse falsa, bastava um. Essas 50 entidades, elas são tão cinicamente organizadas e estruturadas que vocês sabiam que, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário tem um representante na Europa? Você acredita que os povos indígenas têm representantes na Europa? Que interessante, né? Que coisa fantástica isso! A OAB tem representantes na Europa? Há uma contradição. O rapaz lá da Folha de São Paulo disse que eram mais de 80 entidades. Hoje, lá na Deutsche Welle, já disse que são 50. Mas eles não nominam as entidades, não colocam o CNPJ dessas entidades, não colocam o endereço dessas entidades. Sabe por quê? Porque são apenas de fachada. São mecanismos que a esquerda, de um modo geral, se acostumou a usar para divulgar, massificar e reiterar notícias contra o Brasil. É a mesma história do Lula, que lá na Alemanha deu um discurso: dias difíceis no Brasil. Aqui, este vagabundo não consegue falar, a não ser por entrevistas e notinhas. Por quê? Porque ele não tem mais apoio da sociedade. Manda o Lula fazer um evento público aqui. Vocês viram no domingo, as mulheres da esquerda foram fazer um evento, uma passeata contra o Bolsonaro na Paulista. Reuniu 70 pessoas, os fotógrafos tiveram que fazer milagre de sobrepor fotos para dar mais gente. Sem espaço no Brasil, os grupelhos, as facções criminosas que se abrigam nesses grupelhos foram para a Europa para falar mal do Brasil. E aí você escuta essas asneiras. E aí você vê que, de repente, uma Agência Brasil se presta aqui a fazer o jogo sujo interno. A batalha cultural, a batalha da comunicação será longa, tensa e, acredite, muito, muito difícil. Mas cabe a nós decidir se queremos continuar em nossa cruzada ou se vamos sucumbir e aceitar que o mundo seja dominado por canalhas, bandidos, mentirosos, safados, sem vergonhas, corruptos, ladrões, estupradores e toda sorte de malfeitores que se abrigam nos campos da esquerda. É de repugnar a essência e a alma você perceber que
esses grupos. Como tivemos um pequeno problema tecnológico, nós vamos continuar aqui só no comentário final, reiterando que é repugnante, assustador, vergonhoso perceber como esses grupos sentem prazer em falar mal do Brasil lá fora. Eles atuam de modo coordenado, ordenado, sistemático e permanente e contam com um respaldo, uma rede de repercussão que é lamentavelmente permitida e incentivada por esses grupos que eu chamo de grupos verdadeiramente criminosos. Mudar o Brasil é um longo e demorado processo, mas nós não podemos desistir, porque o desafio que está posto cabe a cada um de nós mantê-lo. Volto a dizer, eles não têm mais espaço no Brasil e vão para o exterior e falam as asneiras lá, e aí a imprensa aqui repercute. É uma estratégiazinha manjada, mas que assustadoramente ainda funciona e chega até mesmo a causar dúvida em alguns isentões da vida. Chegamos ao final do nosso Na Hora do Café, voltamos amanhã. Um bom e abençoado dia para você e até lá.